Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nós procederemos com a leitura do verso 7 até o verso 15. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, procederemos do verso 7 ao verso 15. A palavra de Deus diz: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confie de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nessa, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe a tua palavra em nossas vidas. É o que suplicamos nessa noite. Teu Santo Espírito nos auxilie. Permita, Deus, que a meditação dos nossos corações e a palavra dos nossos lábios sejam agradáveis diante de Ti, rocha nossa e redentor. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser. Hoje pela manhã, em nossa escola bíblica dominical, nós, com base em Lucas, no capítulo 4, analisamos a tentação de Cristo e vimos que, embora o crente em Cristo tenha certeza da sua vitória no Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: porque em Cristo nós somos mais vitoriosos, não obstante esta convicção de que a vitória já está garantida para todo aquele que crê. O fato é que deste lado da vida, nós estamos em constantes batalhas. Então, pelas manhãs, nós estamos pensando sobre o Evangelho de Lucas e hoje, em particular, nós focamos nas questões das batalhas com as quais nós estamos engajados deste lado da vida, não obstante sabendo da vitória. Vimos Jesus sendo tentado pelo inimigo das nossas almas e como que eu e você temos condições, com base na palavra de Deus, na oração, com todas as ferramentas e armas espirituais, de lutarmos, de resistirmos e de vencermos a tentação. Assim como ele venceu, você e eu temos condições de vencer igualmente. E nesse sentido, a palavra de Deus nos chama para o avanço espiritual. E quão trágico é, quão triste é, com base naquilo que compartilhamos semana passada, este aspecto de Gálatas, no capítulo 5, ao decairmos da graça, ou aqueles que incorrem no perigo e na realidade de decaírem da graça, se afastarem da graça, o perigo e a tragédia que isso traz para a alma. E o apóstolo Paulo continua elaborando o argumento com base nisso. Aqueles que um dia estiveram tão firmes, tão convictos, tão seguros na graça de Cristo e agora, lentamente, mas certamente, se afastam da segurança que há somente em Cristo. Então Paulo escreve esta epístola que é incisiva, em alguns pontos dura, chamando a consciência das igrejas da Galácia de volta para o Cristo que morreu e ressuscitou e é unicamente capaz de salvar e sustentar o seu povo do começo da boa obra, durante a boa obra, até o fim da mesma. Deus quer que nós avancemos. Este foi o desejo do Senhor desde o início, foi o desejo do Senhor Jesus Cristo no
seu momento ministerial encarnado, foi o desejo dos apóstolos e continua sendo o desejo de todo e qualquer cristão honesto de que haja avanço espiritual. Entretanto, eu quero deixar com vocês alguns pensamentos e um título que poderia resumir tudo isso, e é acerca do retrocesso espiritual. Eu quero pensar com vocês não somente no drama da estagnação espiritual, mas em algo ainda pior, que é o retrocesso espiritual. Ao invés de avançarmos no campo de batalha, ao invés de conquistarmos e avançarmos rumo à vitória final, a experiência triste, lamentável de retrocedermos, ou seja, de darmos terreno já conquistado de volta para o inimigo. E isso é trágico. E o apóstolo Paulo fala acerca deste retrocesso espiritual, e é com base nesta ideia central de uma estagnação que culmina em retrocesso espiritual que eu quero meditar com os irmãos nesta passagem de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, dos versos 7 ao verso 15, conforme lemos. Há algum tempo atrás, eu era um grande admirador de um esportista que para mim era cabeça e ombros acima do resto. A opinião pessoal, e você tem todo o direito de discordar disso, mas para mim era um ícone, era um exemplo. Ok, na vida familiar errou, na vida conjugal errou, e vamos dar crédito a quem merece crédito, mas também pontuar os erros que aconteceram. De maneira nenhuma um super-herói. Tendo dito isso, eu sempre admirei este atleta pelas conquistas, até o dia em que ele dá uma entrevista nacional no país onde ele vive, onde ele é, e ele confessa a desonestidade, ele confessa o uso de produtos que facilitaram e promoveram o metabolismo e assim ajudaram a obter grandes vitórias. É da área do ciclismo, talvez vocês já saibam de quem eu estou falando. Um vencedor 7 vezes do Tour de France, alguém que venceu o câncer no pulmão, depois o câncer na caixa craniana, um homem que o Discovery Channel fez uma reportagem acerca dele, da equipe Discovery, desse super atleta, desse ciclista de renome internacional, um grande campeão, homem que movimentou milhões de dólares através da sua organização de caridade. E o fato é que o dia chega em que ele assume a culpa que um dia sempre disseram existir, mas nunca conseguiram provar. Eu estou falando do grande campeão Lance Armstrong, o ciclista norte-americano, que venceu, depois de ter lutado o câncer e vencido o câncer, ele venceu o Tour de France 6 vezes depois do câncer. E até o momento daquela confissão, para mim, ele era o exemplo. E de repente ele dá uma entrevista e diz: a vida inteira eu fui acusado de corrupção, de uso de anabolizantes, etc. E agora estou aqui, em cadeia nacional, para reconhecer os meus crimes. Eu às vezes tento acreditar que ele foi forçado a isso, mas a evidência parece comprovar que de fato ele usou, ultrapassou. De todos os títulos ele foi destituído, as medalhas, os troféus, os títulos foram removidos do grande campeão. E agora a vergonha. Eu, como disse, continuo acreditando que ele quer acreditar, contra a evidência que ele foi forçado a isso. Mas como falei, assumindo publicamente a culpa, fica difícil argumentar o contrário. Dito isso, o ponto que eu quero estabelecer é este: uma pessoa que estava e tinha tudo para vencer, se não 7 vezes o Tour de France, pelo menos uma. Quem vence o Tour de France uma vez já é um grande herói.
Ele venceu isso tudo logo no começo da carreira, antes do câncer e talvez antes do uso dessas coisas. Toda a tragédia veio depois. Eu fico me perguntando, em nome de tudo que é mais sagrado, por que comprometer tanta coisa, tanto nome, tanta reputação, por tão pouco? E Paulo começa a sua argumentação nessa outra etapa dizendo: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Verso 8 de Gálatas capítulo 5. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui Paulo está apontando para o primeiro erro do que ele já vem, uma primeira consequência daquilo que ele já vem argumentando. E a primeira consequência do que ele já argumentou anteriormente, nesse processo de nos envolvermos num retrocesso espiritual, diz respeito ao comprometimento da nossa liberdade. Quem vos impediu de correr? Vocês estavam tão bem, vocês estavam progredindo, vocês estavam avançando rumo ao alvo. Quem foi, em nome de tudo que é mais sagrado, que vos impediu de continuar nessa jornada? E esta pergunta, feita há 2000 anos atrás por Paulo aos Gálatas, deve ser feita por nós através da palavra de Deus e o incômodo do Espírito. O que está impedindo a sua vida e a minha vida de prosseguir, de saírem dessa estagnação, de quebrarmos essa inércia e, mais do que isso, progredirmos, avançarmos? Quem foi que nos impediu? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 12. Em Hebreus no capítulo 12, a palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Se você olhar livros de arqueologia bíblica, você se deparará com relação a este verso a uma estrutura construída na antiguidade em competições olímpicas. Você não tinha um circuito ovalado como nós temos hoje de um campo de competição. O circuito para correr era uma reta, na verdade, e você tinha arquibancadas de ambos os lados dessa pista, e a pessoa corria então da largada até a chegada. E obviamente, quando o autor aos Hebreus está chamando esta analogia, usando este simbolismo à mente, ele está se lembrando provavelmente dessa estrutura: uma pista no meio, duas arquibancadas nas laterais da pista, e esses atletas correndo rumo ao alvo. E o autor está dizendo: vocês corriam tão bem, por que a corrida se tornou lenta e até mesmo o desânimo e a derrota? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que sofreu e não desanimou da sua corrida. Por que nós estaríamos hoje permitindo que um pouco de influência nos detivesse nessa corrida? Nós temos o poder de fogo de irmos mais rapidamente, mas um pouco de influência nos limita, nos detém. Não precisa ser muita coisa, um pouco de peso extra, talvez o equipamento errado, uma ideia, uma palavra, talvez uma vaia da arquibancada, e nós já estamos estagnados e talvez retrocedendo. Quantos e quantos atletas entram num momento de competição e são vaiados, e eles precisam elevar os olhos, precisam levantar a cabeça e continuar na missão de vencerem. Quão difícil é. E Paulo está dizendo no capítulo 5 de Gálatas, verso 7: corrieis bem, quem vos encorajou
a deixar isso como prioridade. Esta persuasão não vem de Deus. Aquele que vos convocou para a corrida, aquele que vos convocou para a guerra, Ele não está deixando vocês de fora ou desanimando-os. É necessário entender isso. Esta influência não vem de Deus. Verso 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Em outras palavras, para que nós sejamos detidos em nossa corrida espiritual, em nosso progresso espiritual, você não precisa de muita influência. Paulo está dizendo: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de influência negativa, uma opinião, uma leitura, uma imagem, alguma coisa é o suficiente para tirar o seu foco e estabelecer o desânimo. Dentro deste retrocesso espiritual, em primeiro lugar, lembre-se disso, a sua liberdade está ou se torna comprometida. Há um comprometimento da liberdade, mas não para por aí. Versos 10, 11 e 12: confie de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Em outras palavras, existiu da parte destes que influenciavam negativamente um estorvo à liberdade. Mas agora, a consequência número 2 não foi somente o impedimento de continuarem correndo, a estagnação e o retrocesso, e isso acontece em segundo lugar, através do que Paulo está descrevendo aqui: uma cumplicidade negada. Você é encorajado a desistir da corrida, mas quando você busca apoio daqueles que te ajudaram a desistir, você não encontra apoio. Você está tão sozinho quanto estiveram antes de começar a corrida. E o Paulo está dizendo: eu queria que estes que encorajam vocês à desistência fossem de fato extirpados, cortados, porque o dia chegará em que vocês buscarão apoio deles e deles apoio não será recebido. E isso, irmãos, é a realidade hoje, tanto quanto foi 2000 anos atrás. Você observa uma pessoa que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, você observa o crescimento dessa pessoa, o amadurecimento em fé, comprometimento com a obra da igreja local, e de repente uma voz aparece. Pode ser um grupo religioso, pode ser aqueles que se apresentam como muito mais espirituais do que nós somos, ou do que aquela pessoa se sente, alguém de fora da igreja, uma crítica, seja o que for, e de repente nós somos induzidos, encorajados a desanimarmos. E quando nós desanimamos daquele caminho que estava proposto e seguimos o caminho que o outro propôs, deste outro eu não tenho apoio, eu continuo sozinho. E o que é pior, agora mais sozinho do que nunca. E Paulo está dizendo: o problema do retrocesso espiritual tem início com esta lentidão que passa a existir na liberdade. A liberdade passa a ser comprometida, e aquilo que me fazia e me encorajava a ir com toda ganância, com toda força, ganância no sentido positivo, com toda gana, melhor dizendo, com toda empolgação, com sangue nos olhos, com paixão, indo avante, agora, lentamente, a estagnação e o retrocesso vem crescendo. Por quê? Porque eu fui encorajado a ter a minha liberdade comprometida, a minha liberdade em Cristo comprometida, e aqueles que tanto me encorajaram nesse sentido de desistir da carreira da fé, agora são aqueles que não me oferecem apoio nenhum. E este é um grande perigo. E Paulo está dizendo: irmãos, tomemos cuidado com essas pessoas que propõem alternativas mais espirituais, mais legítimas, de mais status, de mais renome, e você se afasta daquilo que é a simplicidade de Cristo. Grande tentação, assim no passado como hoje. Abra sua Bíblia
por favor, em 2 Timóteo, no capítulo 4, que aqueles que são mais experientes na fé já sabem qual é o verso que eu provavelmente citarei. Com base no argumento até aqui, quando eu menciono a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, obviamente, alguns pensamentos têm a mente dos irmãos, os mais experientes saberão do que eu estou falando. Provavelmente os versos aos quais indicarei, verso 7, 2 Timóteo, capítulo 4. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. E aí está o apóstolo argumentando, o velho apóstolo, como ele se apresenta em outro momento: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Focado, nada movia este homem. O que está movendo alguns de nós a nos afastarmos da graça de Cristo? E aqui Paulo usa um argumento que é interessante. Ele diz: se eu tivesse dado ouvidos à voz destes que hoje estão influenciando vocês a desistirem de Cristo e optarem de volta pela lei, se eu tivesse dado ouvidos a eles, eu hoje não estaria sendo perseguido. A perseguição teria sido extinguida, teria terminado. Por quê? A cruz deixaria de ser para eles um escândalo em minha vida. Entenderam o argumento? Se eu tivesse feito e seguido aquilo que eles tinham proposto, a cruz deixaria de ser um problema, porque eu estaria no time deles, eu estaria do lado deles. A cruz deixa de ser um problema. É aí o que ele fala: a cruz deixaria de ser um escândalo. Mas Paulo está dizendo: longe de mim que isso aconteça, que o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu não deixarei a cruz de Cristo, ícone de vergonha, ícone de sofrimento, como seja, mas eu não abandonarei aquela que é também, aquele que é o símbolo da minha redenção e da minha salvação. Pode ser vergonha para outros, jamais será para mim. Eu não abandonarei a cruz de Cristo. E no entanto, muitos de nós se sentem tentados hoje a abandonarem a fé em Cristo, a salvação pela graça, a justificação pelos méritos de Cristo. E a pergunta que o apóstolo Paulo não cansa de fazer é essa: se você fizer isso, onde encontraremos salvação? E a resposta do apóstolo Paulo é: em lugar algum, porque nenhum nome há dado debaixo do céu, nenhum outro nome há dado debaixo do céu, no qual devamos ser salvos, a não ser o nome único, santo e precioso de Jesus Cristo. A liberdade, ela é comprometida. A cumplicidade negada, esse é o segundo aspecto. A cumplicidade negada. Quando você espera cumplicidade, apoio daqueles que te encorajaram a ver na cruz uma vergonha e se afastar dela, quando você se afasta dela e busca apoio deles, você não tem. Você não tem e não terá. Cumplicidade é negada. E em terceiro lugar, verso 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nessa: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí vem um argumento complicado, não de entender, mas de aceitar. Dentro da igreja de Deus, verso 15: se vós, porém, vos mordeis, devorai-vos uns aos outros, vede que não consumais também uns aos outros. Liberdade comprometida, cumplicidade negada, relacionamento destruído. A gente
Esta é a consequência, senhoras e senhores, de nos afastarmos da graça de Deus. Se nós fizermos do nosso relacionamento com Cristo uma questão religiosa, se nós fizermos a opção da lei ao invés da graça, substituindo o amor, a misericórdia, a graça de Deus sobre nós por qualquer outra alternativa de salvação ou de Salvador, eu vou lhes dizer uma coisa: nós iniciaremos um processo de autodestruição. Paulo está dizendo: a liberdade que é vivida com esse progresso não depende da cumplicidade daqueles que veem na cruz um motivo de vergonha, mas na verdade vê naqueles que têm na cruz a mesma evidência de vergonha, o amor que os une, e este amor vivido pela fé será um amor que nutre, que protege, e não um amor que mina, um amor que destrói. Se vocês vão se morder, se vocês vão se devorar, façam, mas em nome de tudo que é mais sagrado, não cheguem ao ponto de se consumirem uns aos outros. Então imagine um pastor tendo que dizer isso para o seu povo. Se vocês vão se atacar, se ataquem, já que é isso que vocês tanto desejam, façam. Mas lembrem-se de não irem até o fim desse processo autodestrutivo. Esse é o perigo do retrocesso espiritual, a liberdade comprometida. Quando achamos que teremos apoio à cumplicidade negada e nos encontramos num contexto destruído e destruído. Irmãos e irmãs, para concluirmos o pedido é este, como cantamos hoje pela manhã: um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Salvador, Redentor, Jesus Cristo. Olhemos para Ele, autor e consumador da nossa fé. Não nos envergonhemos da cruz, ainda que muitos queiram isso. Continuemos livres, progredindo no caminho cristão. Não aceitemos tentações de pessoas que nos abandonarão eventualmente. E neste processo, amemos verdadeiramente uns aos outros. E assim seremos seus discípulos. Que Deus para isso nos ajude. Senhor nosso Deus Pai, pedimos que o Senhor nos capacite a vivermos uma vida agradável, uma vida santa, pura, perfeita diante de Ti. Não porque em nós existe perfeição, mas por causa da perfeição e da justiça de Deus. Ajude-nos, Deus. Faça esta oração, suplicando que nesta semana o Teu povo viva a liberdade que há em Cristo, o privilégio de progredirmos e amadurecermos e avançarmos nesta que é uma carreira brilhante, a carreira da fé cristã. Aqueles irmãos que estão sendo tentados a desistirem, firma-nos no caminho. Ajuda-me a mim. Eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, a começar em mim, e que exista amor e o desejo de vermos uns aos outros competindo, não entre nós, mas batalhando neste mundo contra as trevas, e juntos nos encorajemos, mutuamente nos encorajemos a seguirmos firmes nessa corrida. Aqueles que estiverem desanimados, cansados, que ofereçamos o apoio. Aqueles que estão firmes e fortes, não disparem à frente, esquecendo-se daqueles que estão fragilizados e enfraquecidos. Como um só rebanho, possamos olhar para Cristo e corrermos a boa carreira da fé, e que pela Tua graça e misericórdia cheguemos ao fim dela vitoriosos. Se conosco. Perdoa os nossos pecados. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de encerrar e passar a palavra aqui de louvor,
Assisti um filme com meu filho há algumas semanas atrás, em função do ator principal, que nós gostamos muito dele. E esse filme é a história real de dois irmãos que vieram de uma família complicada, álcool, violência, entre pai e mãe, família destruída. Na adolescência e juventude, um vai para um lado, outro vai para o outro. Eventualmente a mãe fica doente, vem a sofrer muito, muitos irmãos estão com ela, o outro se afastou, etc. E há um ódio enraizado no coração de um dos irmãos. E é esse irmão do filme que é o ator que eu e meu filho estamos vendo. E o filme todo é sobre este primeiro campeonato que foi organizado de luta livre. Não estou encorajando ninguém a luta livre. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o filme, a função do ator, é o que me chamou a atenção, mas a história que está por trás, não é a luta livre. Mas foi o primeiro torneio de luta livre dos Estados Unidos, pelo menos um dos primeiros. E esses dois irmãos são finalistas, mas ninguém sabe. E eles são finalistas até o último momento. E eles entram no ringue e a luta começa. Eu não preciso dizer que a luta é violenta. E o ódio durante a luta é claro como estava. Mas um deles quer a reconciliação ardente. E esse, que não é o ator principal, que é o irmão que vai vencer a luta, pede todo o tempo: irmão, para com isso. Irmão, nós não precisamos ir até o fim. Há um momento na luta em que ele desloca o ombro do irmão, ouve o estralo do e ele diz: em nome de tudo que é mais sagrado, né? Se não é a palavra que eu ia falar, né? Vamos parar por aqui. Já foi o suficiente, já temos condições de terminar a luta. E o irmão está com todo ódio, que ele quer continuar a luta, e o outro está dizendo: irmão, eu te amo. E ele precisa ir até o fim, até o estrangulamento, até que o irmão bata o símbolo de a luta chegou. Eu não aguento mais. Mas se você vê a agonia, o tormento, a dor do outro, vamos parar por aqui. Já deu o que tinha que dar, a luta já acabou. Eu te perdoo, você me perdoa, eu te amo. E o filme termina de uma maneira gloriosa. Nenhum recebendo prêmio, mas ambos saindo abraçados, sem dar entrevista ao outro. Que nós não nos devoremos uns aos outros, mas que haja amor suficiente para prosseguirmos nessa batalha. A despeito das nossas diferenças, Deus tem